Que bênção. Vamos lá, então, a palavra. Hoje nós vamos falar sobre um dom espiritual muito legal e importante em nossas vidas. Pessoal, olha só, a palavra de Deus, segundo Efésios 4, de 7 até, acho que 16, ela nos revela de maneira muito clara o que Deus tem um propósito definido em distribuir dons espirituais para a igreja. A graça concedida por Deus, dando capacidades espirituais, tem propósito de edificar a igreja. Então, todo dom, ele tem propósito de edificar a igreja. Uau! Ainda que este dom ele seja para autoedificação, é para que você esteja capacitado para você edificar a igreja. Olha isso. Já pararam para pensar? Que privilégio! Então, pois é. Olha só que interessante. Esses dons extraordinários, eles distinguem certos crentes, dando-lhes o poder de servir a igreja, visando sempre um fim proveitoso, como diz a própria palavra. É ou não é, pastor Leonardo? Exatamente. Exatamente. Os dons espirituais, eles se dividem em três partes, basicamente. Tem o dom de revelação, que é a palavra de sabedoria. Tem o dom de poder, que é a fé, e os dons de cura. Poder, dons de poder. Já ouviu falar nisso, pastor Leonardo? Muito. Dons de poder. Olha, e tem os dons de expressão. Os dons de expressão é operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos e variedade de línguas. Junto da variedade de línguas, tem a capacidade de interpretá-las. Mas está tudo dentro do mesmo pacote. Dons de variedades de línguas. Hoje, nós vamos nos ater a este dom da variedade de línguas. Em Romanos 8, 26, eu coloquei aqui na descrição, no tema aqui embaixo, eu coloquei aqui as referências básicas que a gente vai trabalhar nessa ministração de hoje. Depois você pode clicar nesse maisinho aí, não tem um mais aí escrito, pastor Leonardo? Tem um maisinho aqui, ó. Tem escrito aqui, autoedificação orando em línguas. Aí vem Romanos 8, 26 e mais duas referências. Depois você anota para você estudar essas referências aí. Vai ser muito interessante você guardar no seu coração essas três referências. Amém? Faz Vamos um print lá. aí da tela, né, pastor? Isso. Muito bom, boa ideia. Olha, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nossa fraqueza é não saber orar como convém. Dentre outras fraquezas, obviamente. Por exemplo, oposição do nosso inimigo. É nossa fraqueza? Sim, é nossa fraqueza. E tem várias outras, mas uma delas certamente é não saber orar como convém. Umas de nossas fraquezas. Aí fala de gemidos inexprimíveis. Tem um teólogo muito importante chamado Russell Philip Shedd. Ele tem uma Bíblia muito legal, uma das Bíblias que eu uso. A Bíblia que eu mais uso é a do Shedd. E ele afirma que podemos incluir nessa expressão, gemidos inexprimíveis, o ato de dirigir súplicas a Deus em outras línguas. Ele assevera que essa relação de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo está relacionado com a oração em línguas. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, fala acerca dos dons espirituais. E fala assim: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria.
E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. Aí volta a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 14 fala desses dois dons de expressão que eu mencionei, o dom de profecia e o dom de línguas. A mesma passagem aborda os dois dons de expressão. Eu vou ler a palavra misturando, como está misturado, os dois dons. Mas depois eu vou voltar à leitura e ler só sobre o dom da oração em línguas, para a gente desvencilhar esses dois temas, que hoje nós não estamos tratando de profecia, estamos tratando de línguas. Então eu vou separar. Primeiro eu vou ler junto, depois eu separo. É assim que está escrito. 1 Coríntios 14, de 1 a 5. E está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala a homens, enfatizando, exortando e consolando. O que fala outra língua, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretá-la. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém depois da tua ação de graças. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Muitas vezes, a gente lendo essa passagem, dá a impressão que o apóstolo Paulo está dizendo que não, você não deve orar em línguas, você deve profetizar, porque profetizar é mais importante do que orar em línguas. Mas não, ele não está falando isso. Ele está falando duas coisas misturadas e está comparando uma com a outra. Entretanto, ele fala distintamente sobre um e distintamente sobre o outro. E nós temos que separar esse entendimento. Então, para separar o entendimento, eu vou ler essa mesma passagem, só a parte que fala da oração em língua. Olha como é que fica legal. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Então, a partir daí, nós vamos desenvolver um entendimento e uma análise sobre tudo isso. Aleluia. Variedade de línguas. O Espírito Santo intercede com nós.
com gemidos inexprimíveis, somente pela vontade humana. Só se o ser humano invocar o Espírito sobre essa intercessão. Ele intercede quando nós o buscarmos e o encontrarmos. Quando nós pedirmos, e ele nos ouvirá e nos achará. Ou seja, é condicional. Esse atendimento dessa intercessão do Espírito Santo depende da vontade humana. Isso é um fato. Tal dom edifica somente ao que assim está orando. Assim, acabou de afirmar 1 Coríntios 14. A capacidade de interpretar é só no caso de a pessoa que está orando em línguas, ela orar em línguas para outras pessoas. Ela ministrar em outras pessoas em línguas. Aí é necessário a interpretação. Entretanto, se você está usando o dom de línguas para autoedificação, não precisa intérprete. Porque a questão aqui não é apresentar uma mensagem, é levar a sua oração a Deus. É levar a sua oração a Deus. E o Espírito Santo é quem encarrega disso. Romanos 8:26 fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Passamos por uma séria pandemia, por sérias dificuldades. Cada um tem uma história. Passamos por tantos problemas e ainda com tudo isso não sabemos orar como convém. Olha que problema. Mas o Senhor não perdeu o controle disso. Ele disponibilizou uma ferramenta exatamente para essas condições. A condição de não sabermos orar como convém. Quando oramos com a nossa mente, nós temos a tendência de nós orarmos por coisas que satisfazem a nossa carne. Ou coisas que a nossa carne almeja, ou coisas que a nossa carne roga por nós e roga a nossa mente. Pois, naturalmente, temos a fraqueza da carne ou da nossa própria natureza. Quando mudamos o canal da oração, ou seja, da mente para o espírito, obviamente o resultado deverá ser da mesma forma alterado. Se nós oramos com a mente, o resultado será da mente, do corpo e das coisas naturais. Mas se nós usamos o canal espiritual, os resultados serão espirituais. E você já parou para pensar que tudo no natural acontece originado no espiritual? Olha, isso é importante, essa observação. Essa observação é muito importante. Oração em línguas é permitir que o seu espírito ore de fato. Assim diz 1 Coríntios. Quando oro em espírito, oro por aquilo que não oraria, ou por aquilo que eu não tenho resposta. E a Bíblia diz que quando oro em outras línguas, o espírito ora de fato. Ou seja, quando oro em espírito, eu levo o meu espírito a orar por algo que de fato interessa. Eu levo o meu espírito a orar pelos alvos que Deus quer que eu ore. Mas eu não consigo orar isso na carne. Deus quer que nós oremos, por exemplo, por nos tornarmos mais espirituais, por nos tornarmos mais leitores da Bíblia, por ser mais amorosos uns com os outros. Mas, de fato, não sabemos pelo que orar e como orar. A nossa carne tende a nos levar a pensar em orar por uma TV de 80 polegadas e não por Bíblia. Já parou para pensar nisso? Olha. Colocar esse texto de Romanos e 1 Coríntios em prática é um verdadeiro exercício de fé. Pois, apesar de ser infrutífera a nossa mente,
Deus opera de fato, pois a palavra não mente. Oração em línguas é uma ferramenta que o Senhor nos deu. Nós podemos ativar essa ferramenta a qualquer momento. Não carece de um mover espiritual, de um acontecimento extraordinário, não carece de uma manifestação, de uma unção, de um poder. Basta a tua vontade. É uma ferramenta disponibilizada para todos. É uma ferramenta pronta para ser usada na hora que você quiser, na hora que você invocar, na hora que você tomar iniciativa e ter vontade própria de usá-lo. Por muito tempo foi um recurso usado no contexto de igreja, de reunião, de ajuntamento, mas quando a gente vai analisar a Bíblia, podemos constatar que se trata de uma ferramenta que podemos e devemos usá-la na edificação própria. Então, irmãos, está na hora de abrirmos os olhos para essa ferramenta e usar algo que está de graça para nós. 1 Coríntios 14, Paulo esclarece sobre a oração em línguas e ele diz que quando oramos em línguas, não falamos a homens, mas falamos em mistérios. Paulo diz, dou graças a Deus, que falo em línguas mais que todos vós. Ele enfatiza a importância da prática, que ele tinha mais que os outros, no sentido de ensinar. Ou seja, ele enfatiza que ele, de fato, usava a prática da oração em línguas para a autoedificação. O dom das orações em línguas vai além de uns simples sinais da chegada do Espírito Santo. É um dom que edifica e te leva a um patamar superior no relacionamento perfeito com Deus, pois é a oração perfeita que chega ao trono de Deus. É uma relação direta com o Espírito Santo de Deus. Quando você ora em línguas, você ora poder. Provérbios 18, 21 fala do poder da língua. Fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Fala de poder da língua. Tiago 3, 4 fala do poder da língua também. Compara a língua ao leme e mostra que o leme, um pequeno objeto que controla e define, dirige as direções de um gigante, um navio. O leme é o que define a direção dos navios. E a língua é como o leme, tem um poder para definir e dirigir a direção desse gigante que é você em relação à sua língua. Glória a Deus. Então, a língua há poder. Em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, ou seja, orando em línguas, com oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero chamar a atenção aqui, nesse versículo 18 de Efésios 6. Orando em todo tempo no Espírito, orando em línguas, não é verdade? Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em línguas por todos os santos. Pense nisso. Olha só, eu estava observando, eu nunca tinha parado para fazer esse confronto de ideia, essa comparação. Orando todo o tempo em línguas por todos os santos. Eu estou chamando a atenção disso, para a gente desenvolver um raciocínio agora sobre isso. Oração em línguas é uma ferramenta de autoedificação. E aqui nessa passagem, a aplicação está orando em todo o tempo no Espírito, pois a sequência fala súplica por todos os santos. Ou seja, para edificar as outras pessoas, primeiro eu tenho que edificar a minha vida. Como eu vou edificar alguém se eu não me edifiquei? Primeiro edifique-se a si próprio, para depois edificar as outras pessoas. Olha só o que a palavra está nos dizendo.
com essa bela ferramenta de autoedificação, que é as orações em línguas. Amém. Orar sem cessar não é ficar orando 24 horas por dia ajoelhado, mas é estar sintonizado com Deus o tempo todo. E enquanto realiza algo, ou entre uma coisa e outra, você se dispõe da ferramenta de autoedificação. E pratica essa linda dádiva que Deus nos deu, orando intencionalmente o tempo todo. Orar em línguas é intencionalmente, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser a oração religiosa, pois isso são vãs repetições, caso você o faça dessa forma. Ela tem que ser intencional, ela tem que estar com uma ligação espiritual com o Eterno. Veja, o pastor Ivan Júnior, conhecido como pastor insano, ele comentou numa ministração dele sobre um experimento neurocientífico realizado na Universidade Oral Roberts, em Oklahoma, sobre uma análise neurocientífica de uma pessoa enquanto orava em línguas. Concluíram que quando orava em línguas, o seu corpo liberava substâncias que aumentava e dava condições de aumento de imunidade no corpo. Ou seja, aumentava as imunidades de 30% a 50%. Olha que experimento interessante. Isso conclui-se que é um remédio espiritual que Deus nos deu para aumentar a imunidade. Oração em língua fortalece não só o nosso espírito. Quando a Bíblia diz que a oração em línguas nos edifica, quer dizer que se edificar não é somente espiritual, mas também é físico, biológico e psíquico. Uau, aleluia. Oração em língua é uma revolução na vida do crente, do cidadão do céu aqui neste mundo tenebroso. A oração em língua é algo extraordinário, extraordinário. A oração em língua é uma edificação do seu ser completo. Somos tricotômicos e essa edificação ela é completa em todo o nosso ser tricotômico. Quando oramos em língua, a nossa mente se torna infrutífera. Daí nos leva a crer que a oração em língua não é algo mental, transcende tudo isso. É o Espírito orando. A mente entra num stand-by quando está orando em língua. Oração em línguas é uma oração da graça. Olhe isso, gente. A oração em língua é uma oração da graça. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pois quando nós oramos em língua, não dependemos da nossa eloquência ou das nossas palavras. Eu passo a depender do Espírito Santo, a depender da graça de Deus. Romanos 8:26 diz que eu não sei orar como convém. Judas 1:20 fala, vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Como é que edifica a fé santíssima? Orando em línguas. Não é verdade? Judas 1:20. Como edifica a fé santíssima? Orando em línguas. Orar em línguas não é ficar calado meditando. Tem gente que acha que orar em espírito é ficar calado, de olho fechado e orando. Tô orando. Não. Orar em espírito não é ficar calado meditando. Orar em espírito, lá em 1 Coríntios 14, fala, é orar em línguas. Quando eu oro em línguas desconhecidas, o meu espírito ora de fato. Judas 1:20 diz que edifica a sua fé orando ao Espírito. Quer dizer que quando oramos em línguas, exercitamos nossa fé. E isso fortalece a nossa fé que temos. A nossa fé ela está sendo malhada, ela está sendo fortalecida nesse exercício. Orar em língua é um exercício espiritual. Como saber se estou orando em espírito? Não, como saber quando eu estou orando em espírito? É apenas emoções. Quando a fé é aplicada, gente, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Daí afirmamos
que oração, que oramos em espírito, não é somente emoções. Nós afirmamos que mesmo se você está fazendo isso de maneira fria, o Espírito intercede, porque a palavra de Deus diz que intercede, com gemidos inexprimíveis. E você pergunta, será que não é de mim? Sim, é de você. Orar em línguas é de você. Como ensina o pastor Antônio Cirilo, naquele DVD, Adoração como arma de defesa e arma de ataque. Naquela ministração do Antônio Cirilo, ele diz que nunca ninguém fala fora da carne, mas o seu coração, estando com Deus, o relacionamento com o Eterno estará perfeito. Ou seja, injetar fé na oração em língua é estar ligado com Deus, com as suas intenções, no momento da oração em línguas. Ou seja, não faz sentido você estar orando em línguas pensando na sua agenda, se valendo da questão, da condição da mente infrutífera. Claro que não. A mente fica infrutífera porque a oração é espiritual e não mental. Mas a sua alma deve estar ligada e totalmente ligada a Deus no momento da oração em língua. Ou seja, se você estiver orando em língua e ligado a Deus, certamente o Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Apesar de não entender nada do que você está falando, pois a nossa oração, ela deve ser sempre com toda a força e coração, e especialmente intencional. Oração em língua deve ser e tem que ser intencional. Orar em língua é uma manifestação da fé, pois quando se ora em língua é a aplicação da fé, porque oramos por aquilo que não conhecemos ou vemos. Nós falamos em mistérios. Quando oramos em línguas, oramos pelo desconhecido. Isso é um exercício de fé. Irmãos, o pastor Antônio Cirilo, ele conta um testemunho de oração em línguas que um pastor chamado para orar em favor de uma esposa que havia sido abandonada pelo marido, depois dessa esposa ter recebido muita gente orando por ela, ele falou, caramba, muita gente já foi orar por essa mulher. Eu vou chegar lá e vou ser mais um orando pelas mesmas coisas. O que eu vou orar para aquela mulher? Aí ele pensou bem, ele quer saber? Eu vou orar em línguas. E o Espírito Santo vai me revelar o que eu vou orar por aquela mulher. Orou em língua desde a sua casa até a casa da mulher. E na hora da oração propriamente dita, o Espírito Santo o levou a levantar as mãos assim. E as mãos ao alto. Quando ele tocou no lustre que tinha lá, e uma pena caiu. Daí se revelou que o que não era conhecido até então foi revelado. Havia acontecido um trabalho espiritual contra aquele casamento. Foi revelado ali, naquele momento, que havia um trabalho espiritual. Aquela pena era produto de um resto de outras coisas lá, de um trabalho de macumba, seja lá o que foi, eu não sei o que foi. Daí foi revelada uma oração específica naquele caso. O Espírito Santo revelou o que não era conhecido. Aí, quando aquele pastor orou, ele orou por algo específico, diferentemente de todos os outros. Naquele momento foi quebrado paradigmas. E Deus operou naquela ação espiritual que aquele pastor estava exercendo ali naquela casa, diferentemente dos outros. O Espírito Santo nos leva a conhecer o desconhecido e nos leva a orar pelo que interessa de fato. Romanos 8, 26 diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma ferramenta para usarmos no nosso dia a dia, uma prática intencional, um estilo de vida. Essa ferramenta, de fato, é um presente que o Senhor nos deu, quando Ele derramou o seu Espírito sobre nós.
Em Atos 2 diz que quando ele derramou o seu espírito, eles começaram a falar em línguas estranhas. Não diz que o Espírito Santo pegou aquelas pessoas, aqueles homens, e os fez falar em língua. Não. Diz que eles falaram. Temos que desmistificar essa questão espiritual. É um rio de vida dentro de nós, essa ferramenta de orar em língua. Ah, mas será que é da minha carne? Sempre vem essas dúvidas de incredulidade em nossa mente. Veja que tudo que se faz com fé, de coração, alinhado com o Espírito Santo, certamente a palavra se cumprirá. O Espírito Santo, ele intercede de fato, porque está escrito e a palavra não mente. O diabo, gente, ele é sagaz. Ele é poderoso para lançar setas espirituais de incredulidade, para desestimular a gente a orar em línguas como estilo de vida. Especialmente porque quando nós oramos em língua, ele, o diabo, ele não fica sabendo do que nós estamos a orar. 1 Coríntios 14, 2 diz: quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Ninguém entende, porque o Espírito fala em mistério. Fé é a certeza daquilo que não vejo, mas tenho convicção pela palavra. Eu não preciso estar pronto para orar em línguas. Eu preciso orar em línguas para estar pronto. É uma ferramenta para me edificar. Quando oramos em língua, o nosso espírito, quem está orando, e não a nossa mente. Essa ferramenta tem poder. O pastor Ivan Júnior, ele diz que é um remédio de tarja branca. Olha que legal o que ele diz. É um remédio de tarja branca que você deve usar sem moderação. Orar em língua. Tomar esse remédio todo dia faz bem até para os ossos. Quando a Bíblia diz que Paulo disse que dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais que todo mundo, é por isso que vemos Paulo chegando nos lugares e as coisas acontecem. Milagres, cura, libertação. Essa prática deve ser intencional. O culto racional é uma entrega do corpo. Romanos 12, de 1 a 2, fala sobre apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E fala que é um culto racional. Orar em línguas, gente, é um sacrifício do corpo num culto racional. Pensa nisso. O culto racional, Deus está falando para nós, ele está rogando a nós para entregarmos o nosso corpo num culto racional. E a oração em línguas é tão somente isso, um culto racional. Culto racional, ele é intencional. Eu não faço porque sinto, mas faço porque preciso, porque eu quero. Eu não faço porque eu sinto. Eu não faço porque entrou uma fumaça na adoração, aí pronto, aí eu vou começar a orar em línguas, porque um raio vindo do trono de Deus caiu aqui no meu quarto. Não, isso também, mas é para você ora porque você precisa, você ora em línguas porque você quer, você ora em línguas porque você quer ser edificado e quer edificar pessoas. Abra sua boca, fale em novas línguas. Jesus, ele falou assim, ó: em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. No começo, será algo ridículo. Olha só, quando você nunca orou em línguas, no começo será algo ridículo, porque é ridículo. Talvez uma sílaba. Pá, bi, 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 tó, uma coisa ridícula mesmo, mas é. Mas crê que o Espírito Santo te capacitará e te prosperará nas línguas estranhas. E certamente intercederá com gemidos inexprimíveis. E ele fará de você um grande instrumento nas mãos dele. Ele fará de você um baluarte. Ele fará de você um vaso novo nas mãos dele, com poder. Creia nisso.
Edifique-se para edificar o seu próximo. Use essa ferramenta sem moderação. É um remédio de tarja branca. Use todo dia, sem moderação. Amém, pastor Leonardo? Amém. Glória a Deus. Talvez você que está aqui nessa live esteja se sentindo frustrado porque não fala em línguas. E quando o pastor Wagner falou para mim, pastor Leonardo, eu gostaria de ministrar sobre a importância de se falar em línguas para edificação, para autoedificação. O que você acha? Eu falei, amém, glória a Deus. Deixa eu te falar algo importante. O inimigo sabe a importância de se falar em línguas. Há muitas pregações erradas, equivocadas. As pessoas estão frias espiritualmente, mortas espiritualmente. Sabe por quê? Porque estão desprezando a importância dessa ferramenta, desse dom extraordinário de Deus. É uma arma de guerra. Amados, não despreze o dom de línguas, não despreze. Você tem acesso ao Espírito Santo. Hoje mesmo, na sua casa. Eu conheço pessoas aqui, minhas irmãs aqui são testemunha, nós testemunhamos, pastor Ayala, que pessoas foram batizadas no caminho de casa. Uma pessoa, gente, ela não acreditava no batismo com o Espírito Santo, ela estava no culto, e tem um hino muito engraçado, e é uma verdade, o pastor Ayala já assistiu, que é o batismo do ônibus. Ele falou assim, Deus vai te pegar, o empresário, no ônibus. E depois virou até uma música, sabe por quê? Ele não acreditava, mas aquela irmã disse, pois Deus vai te pegar. O carro dele quebrou, pastor Ayala, ele entrou no ônibus. E lá no ônibus, ele foi batizado em línguas, e ele começou a falar em línguas. Foi aquele reboliço todo. Aí o guarda chegou, chamaram o policial começou a falar em línguas. Talvez você não precise falar na rua, nem no ônibus, não. Você não vai falar em línguas para passar vergonha. O pastor ela disse, às vezes duas palavras, porque essas línguas não são da terra. Então é estranho, por isso que fala línguas estranhas. Mas querido, olha como é maravilhoso passar esse ridículo, né, pastor? Como é maravilhoso você falar em línguas no teu quarto, quando você está na rua, no silêncio, andando. É maravilhoso. E esse dom está sendo desprezado por muitos. Olha, é uma arma importante. Joel 2, 28, e acontecerá depois. Depois de quê? Que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É toda a carne. Você. Não existe pessoas especiais para falar em línguas. Não existe seres espirituais para falar. Não, é todo mundo. Ele disse, toda a carne, pastor Ayala, pode falar em línguas. Eu sei que você ouviu muito isso, que falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. Sabe por quê? Porque quem fala em línguas fala segundo o coração de Deus. O que você prefere? Falar uma língua que Satanás entende ou uma língua que Deus entende? E o diabo fica doido, ele fica endemoniado, endemoniado, porque ele fala assim, agora, o que estou falando? Você está edificando você, e nós aprendemos aqui hoje que você edifica os santos. Olha que maravilha! Então, se você quiser mais aprender do Espírito Santo, pastor Wagner Ayala, ele está aí à disposição, pega o Instagram dele. Pastor, você pode orar por mim? Podemos. Mas você pode estudar na sua casa sobre o Espírito Santo. Você pode ajoelhar, né, pastor Ayala, e falar, Deus,
eu quero que o Senhor me batize. Aí você já tem o Espírito Santo, então você só pede a evidência de línguas. É uma arma poderosa, eu quero orar por você. Se você puder, põe a mão no seu coração. Se puder, feche os seus olhos. Se não, fique como está, em reverência. Pai, a tua palavra diz que acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Pai, derrama, Senhor Jesus, essa porção. Destrava as línguas. Destrava, Pai. Tira toda a timidez. Tira tudo aquilo que impede destes que ainda não foram batizados com o dom de línguas, que eles possam falar em línguas. Que essa evidência do Espírito Santo possa fluir dos seus lábios. Pai, ainda hoje, visita, Senhor, na madrugada, visita, Pai. Oh, Deus, que eles possam receber do seu interior esse rio contínuo, esse rio da água da vida, que possa fluir do seu interior. Flua línguas. Pai, nós estamos orando, eu e o pastor Wagner, estamos orando, batiza com o dom de línguas. Em nome de Jesus. Aquilo que já está dentro, dínamos, poder de Deus, destrava as línguas. Deus coloca no coração desses que aqui estão a importância de falar em línguas. Que eles sejam batizados ainda este ano. Ainda este ano eles possam falar em línguas. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, falar em línguas, pode manifestar a glória de Deus na sua vida. Pai, nós oramos também por este culto, pela palavra, pelo pastor Ayala, por todos aqui que estão nessa live, que permaneceram até agora, por todos, até o Edmilson que entrou, por todos a Graziele. Pai, abençoe todos, a Meirinha, abençoe todos aqui, Pai, desta live. Cada família representada, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão apresentando pessoas com enfermidade. O Senhor é cura, o Senhor Jeová Rafa, o Senhor que sara. Pai, nós oramos, declarando a bênção do Senhor que enriquece, pastor Ayala, e não acrescenta dores. É disso que nós queremos, buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está. Vem o teu reino, manifesta na terra a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Reloginho na tela, que o Senhor Deus abençoe a sua casa, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, Amém, esteja sobre você, a sua casa e a sua família. Deus te abençoe por você ter estado aqui conosco, no nosso grupo familiar, que foi extraordinário. Que Deus te abençoe. Queridos, no próximo domingo, o presbítero Raul com uma palavra abençoada para nos abençoar. Então, eu te espero domingo, às 10 horas da manhã, não é isso, pastor Ayala? Culto da família. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, pastor. Você ainda tem uns minutinhos aí. Você que ainda não ora em línguas, faça como Jacó. Gruda na perna do anjo. Só larga depois que ele te abençoar. E peça, eu vou orar em língua hoje. Não durme enquanto não orar em língua. E pronto. E vai orar em língua. Ainda que seja 2 palavras. Ainda que seja uma sílaba. Deus abençoe a todos. Paz, pastor. Shalom. Tchau, gente.